Maria Angélica Cupertino viveu momentos dramáticos na madrugada de domingo para segunda-feira. Ela nos concedeu essa entrevista e vai contar agora como aconteceu. Descreve pra gente, Angélica, os momentos dramáticos que você viveu. Na verdade, foram momentos que já faziam, de uma certa forma, parte da minha rotina, né? Não tão rotineiro e não tão violento como aconteceu nesse último domingo. Como todos sabem, né, eu sou casada com um militar reformado, o Paulo. Ele, em virtude desses distúrbios, ele foi reformado há um mês. E, infelizmente, são pessoas que, ao contrário de nós, eles possuem uma certa dificuldade para assimilar problemas, eles têm problemas para resolver com facilidade ou com tranquilidade, como nós, ditos normais, entre aspas. E uma série de problemas e dificuldades que a gente tem vivido nesses últimos tempos fez com que ele fizesse ingestão de álcool, né? E, felizmente, remédio, álcool e problema não dá certo. E nesse domingo, infelizmente, ele retornou. E nessa residência, normalmente, quando ele vem até a casa de minha mãe, onde eu durmo quando ele está trabalhando, eu procuro acalmá-lo, eu converso com ele, e normalmente ele conversa, tranquiliza e dorme. Porém, dessa vez, tinha dentro de minha casa uma pessoa com quem, infelizmente, ele vinha tendo certos conflitos e certas dificuldades. E, zelando por essa pessoa, nesse dia, eu resolvi não abrir a porta de casa, pedir para que ele ficasse tranquilo lá fora, porque poderia resultar numa tragédia maior. E, a partir disso daí, ele fez algo que não fazia parte de minha rotina, que foi quebrar um vidro de uma casa aqui na casa, né, da minha mãe, coisa que ele não fazia, 2 janelas, e não fazia parte da rotina. Isso para mim já era uma coisa normal. Ele já estava um pouco alterado, e eu acredito que em decorrência dessa pessoa que estava aqui em casa. Então, assim, eu acionei a polícia, de onde ele ficou ainda mais tenso, mais nervoso, com mais dificuldade. Nós nos trancamos em um cômodo da casa, ele não invadiu a casa, ele não conseguiu entrar na casa. Quer dizer, nós ficamos dentro de casa fechadas, trancadas em um cômodo deles, com guarda-roupa segurando a porta, caso ele conseguisse arrombar essa porta da cozinha, o que não aconteceu, graças a Deus. Quer dizer, em momento algum a gente teve contato com ele direto, né? O que foi colocado é que nós tínhamos armas apontadas para a nossa cabeça, o que não aconteceu, graças a Deus, em momento algum. Eu tinha minha mãe, minha filha, sobrinha. Então, uma cena que, graças a Deus, a gente não viveu. Quer dizer, ao contrário do que foi colocado. Colocaram até um calibre de uma arma que, na verdade, ninguém encontrou. Ao meu ver, eu acredito que seja um cano de montar piscina, né? Ele é um militar, ele sabe criar os meios de defesa dele, né? E no auge do surto, né, a polícia se tornou uma inimiga para ele. Então, ele buscou se defender. E a arma que ele teve foi criada por ele, né, um cano de uma piscina. E nas entrevistas ou nos jornais, né, que apareceram, colocaram até o calibre dessa arma, que na verdade não existe. O que aconteceu naquele dia, ao que parece, ele tinha algumas munições. Ele não portava arma em virtude dessa reforma, né? É algo que eu me zelo muito, eu procuro prestar muita atenção em minha casa, se tem ou não alguma arma. Porém, o Paulo, ele é quase que um perito em questão de armamento, de munições, construção de armas de fogo. Ele tem essa habilidade, ele já foi armeiro há muito tempo. E o que acontece? Acredito que pelo fato dele ter colocado uma fogueira, ele colocou um fogo nessas munições para que elas explodissem e soou como se fosse tiro de arma mesmo. Na verdade, os policiais que estavam na porta, temendo que aquilo realmente fosse uma arma, e conhecendo o Paulo, sabendo que ele tem essa criatividade, ele tem esse poder de construir armas, eles optaram por chamar
o GAT. Eles não sabiam qual que era a nossa real situação, eles não sabiam que nós estávamos isoladas dele. Mas, de acordo com o relato deles, nós estávamos sendo reféns e com a arma sobre nossa cabeça, o que não aconteceu. Existia, sim, uma situação de ameaça, uma situação de dificuldade, porque nós não sabíamos o que poderia acontecer caso eu resolvesse abrir a porta. Né? Conforme eu disse para você, normalmente eu faço isso com ele, mas aquele dia eu quis preservar essa pessoa. E uma vez o GAT vindo, foi aquela coisa, assim, assustadora para mim, porque eu não imaginava que pudesse chegar a esse ponto. Mas o serviço dessa corporação, desses especialistas, realmente foi muito bem feito. Eles são realmente muito bem preparados, são pessoas que, em momentos de emergência, pelo que eu vi e senti, realmente a gente vai ser socorrido no momento certo. Mas não acredito que esse tenha sido o momento certo, né? Foi criada uma situação que, na realidade, não justificava tudo aquilo. Tá, e, Angélica, como é que está seu marido hoje? Ele já foi atendido, né, no hospital Hospital Municipal de Pedro Leopoldo. Ele foi feito curativo nas suas feridas. Na verdade, ele foi submetido a um processo de lavagem estomacal, mas foi constatado que não houve ingestão de medicamento, como foi falado. Ele, na verdade, ingeriu o medicamento tentando se acalmar, ele mesmo tentando se recuperar. Mas, graças a Deus, ele está bem, não foi preciso, ele foi submetido a uma avaliação de um psiquiatra e ele achou que não seria necessário submetê-lo à internação. Né? Hoje ele está em Sete Lagoas, na residência da mãe, não está no Galba Veloso, como alguns jornais colocaram, está muito bem, consciente e se recupera bem. E você já teve algum contato com ele depois disso? Sim, ontem mesmo, né, diretamente, né, eu estive lá em Pedro Leopoldo, ele demonstrou consciência, ficou preocupado, né, perguntou se ele havia ferido alguém, né, na verdade ele não tem lembrança do que aconteceu no dia, mas graças a Deus ele está bem. Daqui para frente, como é que vai ser sua vida agora? A gente tem que repensar agora uma maneira de, em primeiro momento, mudar, né? Não seria mais o local, em virtude de tudo que aconteceu, tenho que prezar pela segurança de minha mãe, né? Eu acho que uma vez entre eu e ele, nunca aconteceu qualquer tipo de distúrbio, e acaba que a residência de minha mãe, a gente não tem controle dessas pessoas que vão frequentar ou não, e até familiares, pessoas que a gente ama e que não podem estar envolvidas em um problema maior, que é um drama. A gente sabe que é uma realidade que as pessoas, os familiares de pessoas que têm distúrbios mentais, elas vivem esses episódios, todas elas. Pelas matérias a gente via que vocês ficaram acondicionadas em um quarto do fundo e ele estava dentro da residência. Mas, pelo que você falou, ele ficou do lado de fora. Lá ele tem um carro com o vidro quebrado, ele quebrou ali, deve ter quebrado com a mão, né? E machucou. Então, de maneira nenhuma, ele chegou a cortar os pulsos. Ele tem ferida nos braços todos. Eu acredito que tenha sido no ato da violência de ter quebrado, esmurrado o vidro do carro, o vidro da casa, né? Que está mais ao fundo. E esses medicamentos, pelo que foi feito lá, esse procedimento médico, não foi ingerido essa quantidade de medicamento. Graças a Deus, não foi feito. E ele sabia que vocês estavam no quarto do fundo? Não, em momento algum ele sabia. Nós desligamos todas as luzes da casa, ficamos em silêncio, porque a gente não sabia qual seria a reação dele. Foi o momento que chegou o carro da polícia e pelo que o meu irmão estava também com eles. Então eu tive contato com esse meu irmão e pelo que foi aí que eles ficaram sabendo que a gente não estava em contato direto com ele. Pelo que eles imaginavam a princípio que ele estava estava ameaçando a gente diretamente com uma arma que na realidade a arma nem sequer existe. Ameaça em momento algum vocês tiveram? Nós se sentimos acuados, sim, com certeza. Diretamente não, nenhum tipo de agressão direta não. Mas aquele medo devia acontecer, nós nos prevenimos, né? Bom, aqui também é um local onde ele arrombou a porta para poder entrar em sua casa. Aqui sangue.
Vê que ele usou da força bruta, né? Porque isso aqui aqui é bem pesado, né? É um ferro que para abrir isso aqui, para entortar isso aqui, tem que estar com muita violência. Então aqui também, você pode observar o sangue. E ele entrou na casa, Angélica, pensando que vocês estariam aqui? Não, aqui não. Aqui não. Provavelmente ele tivesse esquecido a chave ou sumido a chave. Inclusive a carteira dele foi encontrada logo em seguida. Então ele não deveria estar com a chave do imóvel. Então ele deve ter adentrado com a força. E ele foi encontrado aqui dentro? Dormindo. Dormindo, hein? Isso. Após ter arrombado a porta de sua residência, ele veio, se deitou na cama e aqui foi encontrado desacordado, segundo a Polícia Militar. Bom, então em relação assim, sobre tudo que aconteceu, eu acho que uma reflexão que cabe a todos nós é pensarmos no dia a dia hoje dos militares, hoje não só em Minas, como no Brasil. São pessoas que ainda não são adequadamente remuneradas e que a gente não pode esquecer que, como nós, são seres humanos. São submetidos a uma pressão muito grande, a dificuldades muito grandes, e às vezes não tem nenhum respaldo da corporação no momento de dificuldade. Um exemplo, nós temos uma criança especial, que há um tempo atrás nós assim quase que a perdemos, ela teve uma convulsão muito forte e por uma questão de erro do médico na hora de assinar o atestado para o meu esposo apresentar, ele teve que responder na justiça, ele foi punido porque o médico, ao invés de colocar 20 horas, colocou 19 horas, e ele teria que trabalhar nesse dia. Então, assim, foi uma coisa absurda, né? A gente quase perde uma filha e, de repente, ter que prestar satisfação de uma coisa que mínima, né? E eu citei para o Pelé e queria que vocês também tivessem oportunidade de visitar algumas clínicas psiquiátricas de quem for interesse, como Serra Verde, o Galba, Barbacena, que se você for avaliar a quantidade de militares que estão internados, sendo submetidos a tratamento psiquiátrico, fora aqueles que nem sequer falam que estão, eles não estão ali, mas não admitem. Porque homem é assim, homem normalmente é muito forte. E se é homem em polícia, nunca adoece. Então, esses aí nunca admitem que tem dificuldade. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, vocês vão ver que o número é muito maior do que se imagina. Se você for juntar todos os militares internados nessas instituições, daria um outro batalhão, né? Nós teríamos um outro batalhão à parte. Então, fica essa reflexão para que todos pensem mais sobre as pessoas com necessidade especial voltada para a saúde mental, em especial os militares que são submetidos a uma carga de serviço muito grande hoje em dia.